No campo da Seguridade Social, ele dá aula. Hoje o pacato cidadão e muito contrapõe com um agitador de outros tempos. Natural de Frederico Westphalen, filho do seu José e da dona Catarina, é casado com a Suelen, pai da Pamela e da Estela, que chega em dezembro. Graduado em Gestão Pública, é mestre em Gestão em Serviços de Saúde pela Universidade de Alcalá, em Madrid, Espanha. Aos 46 anos é considerado em todo o Brasil e no exterior uma autoridade em Previdência Pública. Hoje teremos uma conversa de peso com Valnei Rodrigues. Seja muito bem-vindo, Valnei. Grande prazer te receber na nossa conversa de peso. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade de estar aqui, né? De falar um pouco da minha vida, da minha história, né? Sempre falei muito pouco de mim, né? Sempre me expus muito pouco, né? Valnei enquanto, né, cidadão. Então, talvez seja uma primeira oportunidade, né, de expor um pouco isso. Um pouco do meu trabalho, dos meus sonhos, das minhas ilusões, desilusões, né? Um pouco meio de tudo. Valnei, que é pai da Pamela, e está chegando aí Estela em dezembro. Isso. Mas que é avô da Isadora. Tia, tu é avô. Vou. Caiu essa ficha já? São 3 anos já avô, né? É algo, eu diria assim, inexplicável, né? É ser pai pela segunda vez, né? E fui pai muito jovem, né? Com 20 anos, né? Fui pai da Pamela. E isso é algo que me fez também repensar, eu diria assim, um pouco a vida. Naquele momento, né, em que a Pamela nasceu, lá em 89, eu vivia um momento também de muita euforia, né, na militância política. Eu era presidente da União de Estudantes na época, né, em que fiquei pai. Então, misturei um pouco, né, da vida com a família, movimento estudantil, que é algo que geralmente se faz, né, quando muito jovem, bem antes de pensar em casar, de ter filhos, né, de ter uma responsabilidade, eu diria, mais firme com alguém, né, como uma criança, que é algo extremamente importante. Então a Pamela cresceu junto, né, com aquela militância no movimento estudantil, na UJS, no partido, né, do qual ainda sou filiado, né, e então acompanhou toda essa mudança, assim, e algo, eu diria, genial, né, porque nós temos diferentes etapas na vida, né, e essas etapas elas vão se construindo, se consolidando, não diria reformando, mas muitas vezes se transformando, né? E tu vai aprendendo, né, como operar politicamente, como agir até mesmo com a família, né? Eu casei, eu costumo dizer assim, era um pré-adolescente, né? Quando casei, com 20 anos, mas, né, totalmente imaturo para a vida. E os tempos eram outros também, né? Hoje nós vivemos um tempo de extrema acessibilidade à informação, a tudo, né, com uma nova filosofia de vida, aonde, né, a nossa juventude é totalmente diferente, né, totalmente desapegada a algumas coisas que nós éramos extremamente apegados. Meia né? dúzia de anos está voando, né? Está voando, está voando. Na gente com 18, 19, com certeza, 20 anos. mas eu vejo algumas coisas, Rodrigo, assim, muito positivas, né? Eu voltei a estudar agora, e aí eu consigo ver, assim, é muito bacana, eu tenho aprendido muito com os atuais jovens. Eu, esse ano aí, tive colegas, né? Tá fazendo tua segunda graduação. Segunda graduação, o que eu fiz quando eu tinha 20 anos, estava fazendo direito, depois parei, né? É diferente, assim, eu vejo, eu tive colegas de 17 anos, né, numa cadeira esse ano. Aí tu olha a perspectiva, a forma de ação, os jovens que é tudo de forma muito imediata hoje, né? E aí eu paro um pouco para pensar, mas será que essa aceleração também é positiva? Tem algo positivo que nos, né, desacomoda um pouco, mas também vejo pelo aspecto negativo, né? O jovem que não tem a tranquilidade de esperar 5 anos para terminar a graduação, ele quer terminar antes, né? Aí ele não quer desenvolver a sua carreira em mais 10, 15 anos, né? Ele quer, daqui a 6, 7 anos, estar na plenitude da sua carreira. E isto tudo é muito demorado, construir uma carreira, construir uma imagem, principalmente no ramo do direito, né?
que é algo extremamente controverso, mas também muito positivo. E por isso eu voltei a fazer a graduação, que eu gosto muito do ramo do direito, porque ele te dá uma visão da sociedade muito grande, principalmente no momento que nós vivemos, tá? Principalmente nesse momento, que a gente tem de tudo, né? Eu vejo e decidi voltar a estudar e no direito, quando consigo observar, e isso tudo a partir da visão, né, que eu tive na Previdência, né? Porque a Previdência ela vai te abrindo um pouco os horizontes, tu vai vendo que as coisas, elas estão todas interligadas. E uma das coisas que me doía muito, né, e como gestor que fui na área de Previdência, era muitas vezes tu, enquanto gestor, o sujeito que tem que fazer com que a justiça social seja, né, realizada, às vezes tu não conseguir atender uma demanda, né, de um cidadão que trabalhou uma vida inteira, que buscou a sua aposentadoria e tu não consegue atendê-lo, né, porque o próprio Estado foi ineficiente, né, nos registros, nos cuidados da vida daquele trabalhador, né. A gente hoje vive um novo histórico, onde tudo é registrado, mas de 20 anos para trás não tínhamos nada registrado. O trabalhador tinha carteira profissional. Aí, se ele extraviou a carteira profissional, cadê o histórico dele? Morreu o histórico, né? Então, nós temos muitos problemas ainda, né? Principalmente aquelas pessoas mais antigas que começaram a trabalhar muito cedo, né? Ou aquelas oriundas do campo, como eu sou, né, oriundo de uma cidade do interior, né, onde predomina a agricultura. Quer dizer, aquelas pessoas que trabalharam no campo, né, hoje, as que vêm para o serviço público não conseguem incorporar aquele tempo. Elas não é considerado aquilo como tempo de trabalho. Então, isto para mim é uma injustiça. E aí, como é que tu reforma? Como é que tu constrói isso? Né? É quando tu consegue agir de dentro para fora. E aí não tem como, não tem outra forma se tu não ser um operador do direito. Não tem. Né? Ou tu vai como advogado buscar garantir os direitos desses trabalhadores, dessas pessoas, né? Ou tu vai atuar dentro do ramo do judiciário, tu vai buscar um mecanismo, né? Mas tu tem que ser conhecedor da legislação, entender, poder interpretá-la, poder jogar um pouco com isso. É algo bem difícil, é um mundo totalmente desleal, né? E as pessoas não conseguem conjugar, o povo no geral não consegue conjugar o que é a lei, né? O que é o direito do cidadão, né? E como deve se refletir na realidade social de cada um. Então, a realidade social muitas vezes se impõe acima da lei, né, e acima da necessidade, né, daquela própria sociedade. Mas me parece, né, Ronei, que só mudou a tua tribuna. Você continua um defensor de causas. Né? Foi em algumas etapas da tua vida e me parece que, sim, existe uma grande distinção daquele final dos anos 80, começo dos 90, depois da militância político-partidária, filiado ao PCdoB, dirigente, presidente do PCdoB, membro da executiva estadual e aí agora. Né? E aí depois veio, sim, o trabalho no poder público. Tu és guarda municipal, né? Concursado guarda municipal, mesmo que no momento não esteja... Estou desde 2001, né? já fora da função. Né? Mas aí mudou a tua tribuna de novo, porque como membro de uma empresa, de um instituto como é o IPAZEM, também teve a oportunidade de fazer modificações profundas na história das pessoas. Né? Claro. Agora, claro, como profissional do direito, é uma outra história que se inicia. Né? Sim. Mas tudo isso, me parece, parte daquele Volney contestador, que discutia, que brigava, que agitava, que provocava. Certo? Então, onde é que vem essa inquietude, essa busca pelo diferente, pelo melhor para todo mundo? Essa inquietude vem muito da minha infância, né? Eu tive uma infância muito difícil do ponto de vista do que é hoje, do que é a nossa sociedade hoje, né? Com 8 anos, né, a gente vim com a família de Frederico Westphalen, né? Depois de um período... Que vieram buscar uma oportunidade nós viemos de 77,
No ano de 77 nós viemos para cá. Muito grande na agricultura naquele período, 75, 76, 77, foi 3 anos de seca absoluta, né? Foram dizimadas a agricultura, quer dizer, muitos perderam suas terras, né? E nós não vivíamos propriamente da terra, mas tu vive, né? Meu pai trabalhava no transporte de cargas e tudo, e transportar o quê? Se não tem o que transportar. Então, acabou vindo para cá, né, para a região. Num primeiro momento, o pai veio para São Leopoldo, atrás de emprego, mudar um pouco, veio trabalhar de pedreiro. Tá? Então, assim, nós somos 6 filhos. Tá? Então, assim, muito difícil. No início, a avó ajudava, né? A avó e o vô, então nos ajudavam financeiramente para a gente se manter aqui, até o pai comprar uma casa, a gente começar a se estabelecer e começar a mudar um pouco a vida. Para o pai, eu sinto assim que foi muito difícil, né? Baixou a qualidade de vida da família, tudo. Então, para ele foi muito difícil ver os filhos também, né? Naquele processo. Eu vejo assim, dificuldade financeira mesmo, né? Nós fomos todos para a escola pública, lá em Frederico, assim, a gente estava, eu não, mas meus irmãos mais novos em escola particular, então tinha um outro padrão, né? Aí a gente caiu o padrão de vida, tudo, fica bem mais difícil, eu via a angústia do pai nesse aspecto. Mas assim, Rodrigo, isto não é algo que me marca como algo negativo, mas como positivo, de ver que é possível a gente se desenvolver, crescer e mudar até a própria sociedade a partir da nossa realidade. Mas o que me angustiava era o que eu via lá, aqueles agricultores perdendo as terras, querendo produzir, né? Mas aí, por questões de clima, perderam tudo. Ao mesmo tempo, naquele período nós tivemos ali na região a expulsão também de agricultores, né, que estavam em terras indígenas, né? Depois de 30, 40 anos, os indígenas resolveram retomar aquela terra, né? Houve conflito, o exército teve que ocupar aquela área, e eu via isso, né? Meu avô era funcionário público, funcionário da prefeitura, e me levava para a escola e eu via as manifestações na frente do Banco do Brasil, né, e outros bancos, né, que o pessoal estava ali, né, desesperado, perdendo a terra, e não tinha, mas como? Esse pessoal produz o alimento que nós comemos, né, e não consegue produzir, e o que vai fazer? Então aquilo tudo sempre me inquietou muito, né? Claro, eram outros tempos, momento de ditadura militar, não tinha muita consciência disso, né? Mas vi meu pai ser, como é que diz, não chegou a ser preso, mas foi levado até a delegacia por ter participado de uma reunião onde um amigo dele, candidato a vereador, né, do MDB, e o pai participou dessa reunião, reuniu para pedir voto e tal. Só pelo simples fato de ter participado da reunião, meu pai foi, né, conduzido até a delegacia de polícia. Então, poxa, mas que crime está cometendo, né? Eu tinha 6 para 7 anos, né, nessa época. Então, algo assim, eu disse, mas isto não é algo natural, não é algo, uma criança, isso não é algo natural, isso não é normal, isso tem que ser, né, feito alguma coisa. Então, quando, né, tive a oportunidade, já na escola, comecei, apesar de eu era extremamente tímido, tinha dificuldade de falar e tudo, eu já fui, né, para um grêmio estudantil, já fui olhar como é que é isso, né, o que faz, apesar de o grêmio ser totalmente controlado pela direção da escola, lá no início dos anos 80, tudo. Mas eu fui para o Grêmio Estudantil, né? Eu fui presidente do Grêmio Estudantil do Cristiano Planck, né? E minha primeira presidência de Grêmio, né? Então, assim, foi algo muito bom, cresci ali, não sabia direito o que era um Grêmio, já foi assumindo, né? E fomos tocando e discutindo um pouco a qualidade da escola, né? A necessidade de ter mais e melhores professores, buscando sempre algo melhor para esse também. Nós sempre estivemos do lado do CEPERS na época, né? Participando de movimentações pela região toda, né? No sentido de que acreditava
friamente de que a grande mobilização iria fazer as transformações, né? E elas foram importantes e elas fizeram. Eu vejo hoje, apesar de nós estarmos vivendo, assim, do ano passado para cá, grandes mobilizações, era algo que eu sentia falta já há muito tempo dessas mobilizações. Não participei destas porque eu acredito que toda mobilização, toda ação, ela precisa ter um centro, né, que puxe. Tu precisa ter bandeiras mais claras, mais definidas. Essas manifestações que nós tivemos ano passado, elas iniciaram em função do transporte público, que é justo, que é necessário, que se mude, mas daqui a pouco estava todo mundo numa mesma manifestação pregando coisas extremamente contraditórias. Aí não queremos lideranças nos movimentos, mas para onde vai? O que é de fato? Porque os movimentos, eu acredito muito nisso, tem que ter liderança sim, né? E não é este ou aquele, mas a liderança que saia, que consiga reunir os anseios, né? E levar adiante, porque a gente vai, não dá para todo mundo falar ao mesmo tempo. Sair 20 mil pessoas aqui na rua e os 20 mil querem falar com o prefeito e apresentar suas demandas. Não, então eu vou lá na prefeitura e falo a minha demanda para o prefeito, né? Mas nós temos que ter questões pontuais, nós temos que pensar na coletividade. Isto mostra um coletivo angustiado, né, querendo mudança, mas não sabendo de fato o que é, porque eu penso na minha mudança, o Rodrigo pensa na dele, né, o José lá na dele, mas das três, não tem como fazer as três. O que nós vamos fazer? Nós temos que ter um consenso, então nós temos que pautar a nossa ação. Não é? Mas nem sempre foi tudo tão organizado, não. De uma forma tão construída, coerente, quando tu está me expondo agora. Eu fui convidado para, num aparelho, ou seja, num apartamento, para ver uma sessão secreta, muito além do cidadão que lá no início dos anos 90, quando ser comunista era um grande tabu. Hoje parece uma grande moda. Quero falar sobre isso e outras histórias, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com Valnei Rodrigues.